Os problemas de machine learning costumam passar por um problema chamado overfitting, ou sobreajuste. Significa que aqueles problemas apresentam um erro muito grande quando você trata de investigar outros indivíduos fora do conjunto de treinamento. Então, às vezes é necessário você tomar alguma providência para melhorar a capacidade de generalização do seu modelo. Os mecanismos de reajuste do modelo, depois de pronto, são chamados de mecanismos de regularização. E é isso que nós vamos ver agora, como regularizar o nosso modelo de regressão linear. Bom, então o nosso assunto de hoje é regularização. Nós vimos no vídeo sobre regressão linear que a regressão linear ela nos dá uma previsão. Então nós previmos um certo y para um conjunto de valores x dado, que se diferencia do y real por algum valor de erro. Então o y real que nós temos nos conjuntos de treinamento e de conjuntos de teste também, ele é o y previsto pelo nosso modelo mais algum tipo de erro. A equação geral da regressão linear é essa que vocês podem ver aqui. Então y é igual ao θ zero, eu chamei de θ os parâmetros. Muitas vezes esses parâmetros por aí da literatura são chamados de θ, x, w, sei lá o que for. Aqui é muito comum ele ser chamado de w também, então podia ser w0 mais W1, né? Mais W2 e assim por diante. Então eu chamei aqui de θ, né? θ também é muito usado para estimadores. Usado na estatística, também usa muito letras gregas para se referir a estimadores. Então nós temos aqui que é a equação geral, usando o θ, né? A equação geral da regressão linear, né, é essa que nós estamos vendo aqui. Então o y que nós vamos calcular, aliás, não é o y que nós vamos calcular, é o y real do ponto, né? Então vamos colocar aqui o gráfico x vezes y. Isso aqui está no plano, mas poderia ser em qualquer dimensão. Então nós temos cada ponto com seu xi e com seu yi. E aí nós temos vários x, y e nós estamos traçando uma reta aqui no meio. Então, o y, de fato, real, não é o previsto, é o θ zero, que é o chamado de coeficiente linear, mais θ1x1, θ2x2, mais θn(xn), mais o erro. Observe que aqui eu poderia interpretar isso também como se fosse θ0, x0. Poderia botar um x0 aqui, desde que o x0 fosse sempre igual a 1. Então, na prática, nos modelos que nós rodamos no computador, nós colocamos um x0 igual a 1 na matriz de elementos que nós vamos representar como sendo a matriz de entrada dos x. Nós, costumeiramente, colocamos uma matriz com a primeira coluna de uns e os outros x nas outras colunas da matriz. Então essa é a nossa função regressão linear. Nós falamos também no vídeo anterior sobre a função de custo. Então o que é a função de custo? É a função da diferença entre o que eu prevejo, que é o y chapéu, e o real. Então o que é na realidade o nosso erro. Então o nosso erro médio quadrático, né? Então isso aqui é uma espécie de erro médio quadrático, dividido por 2, porque aqui nós temos um valor. Então o erro quadrático seria o y menos y barra ao quadrado, dividido por m, onde m seria o número de elementos. Nós colocamos um 2 aqui, para facilitar nossos cálculos mais na frente. Então essa função aqui é chamada de função de custo. É o custo do nosso modelo. É o erro
ou desvio, né, ou desvio do modelo. Bom, então nós temos aqui os elementos da regressão linear. Nós vimos também em vídeos anteriores que os modelos θ, os θs calculados, que nós calculamos, o objetivo é calcular os θs, eles levam a erros variados em relação ao seu conjunto de treinamento, que é o conjunto que eu usei para calcular os θs, e conjunto de teste, que é o conjunto que eu uso para saber se aquela função regulariza bem. Ou regulariza não, generaliza bem. A nossa função, ela pode estar sobreajustada. Né? O que é sobreajustada? Quer dizer, está um processo que nós chamamos de overfitting. Bom, então quando a nossa função está em overfitting ou sobreajustada, nós temos que fazer alguma coisa para corrigir o erro, que é o erro que acontece após o overfitting. É um erro, tipicamente um erro com a componente de variância mais alta. Como é que a gente faz isso então? A gente faz isso aplicando uma coisa chamada penalidade. Então nós temos aqui a aplicação de penalidades. O que é uma penalidade? É um aumento artificial da função de custo. Então, com esse aumento artificial da função de custo, há uma diminuição natural da tendência a overfitting, a superadaptação. Então, como é que eu faço isso? Normalmente isso é feito aplicando à função de custo um elemento adicional. Esse elemento adicional, normalmente, é função dos próprios parâmetros levantados ou descobertos dentro do processo de inferência, ou dentro do processo dentro das interações do processo de descoberta dos parâmetros. Então, essa constante que nós vamos colocar aqui é aplicada sobre os próprios parâmetros. Nesse caso específico dessa função, nós aplicamos, primeiro, a soma dos parâmetros, somatório dos parâmetros em valores absolutos. Então, esse valor aqui é um valor absoluto, né? Então, aqui eu tenho o valor absoluto do θ, se eles são somados, e eu aplico também uma constante lambda. Então, aplico uma constante lambda. Esse método aqui é chamado método laço, de correção de regularização. Os métodos de regressão costumam sempre vir acompanhados de métodos de regularização junto. Então, quando isso acontece, a própria regressão em si recebe o nome do método de regularização. Então, nós, quando trabalhamos com uma constante, com um método de regressão linear, utilizando a regularização laço, nós já dizemos que trabalhamos com uma regressão laço. Então, essa é a forma que você tem. Então, você aplica uma penalidade cujo objetivo é basicamente aumentar o erro. Aumentando o erro, você calcula os parâmetros diferentes. Os parâmetros, então, são otimizados para essa nova função que você desenvolveu. Então, antes o parâmetro estava sendo otimizado para essa função, essa primeira parte da função. Agora, dessa feita, os parâmetros estão sendo otimizados para levar em consideração a segunda parte da função. Então, nós temos a primeira parte e a segunda parte, formam uma função única de custo. Essa função única de custo implica numa nova forma de otimização e cálculo dos parâmetros. Então, o que acontece é a introdução de um viés, né? O viés fica introduzido no nosso modelo. O nosso modelo é deslocado. Todo ele, no caso do modelo de regressão linear, então o modelo todo ele, imagine que seja uma regressão linear no plano. Então antes você tinha uma curva, essa curva aqui, né, entre os seus pontos. E você agora deslocou essa curva, ora um pouco mais para cima, ou um pouco mais para baixo. Ou mesmo você pode ter chegado, e é fato, né? Você pode verificar isso. Você pode ter feito também uma mudança na inclinação da curva, né?
Isso alterando, obviamente, então, os seus erros de viés. Então, você alterando os seus erros de viés, você introduziu no seu modelo um viés. Bom, então, como eu falei, a penalidade é dada em função dos próprios parâmetros. Então, o objetivo dessa penalidade também é manter esses parâmetros pequenos, os valores pequenos desses parâmetros, com o objetivo de aumentar ligeiramente o componente de viés e reduzir automaticamente a variância. Se você está trabalhando com modelos mais complexos, imagine que você está trabalhando com um modelo não linear, né, digamos assim. Você está trabalhando com um modelo de uma função que seria, seu modelo seria algo como θ x1 mais θ 2, vou chamar aqui θ1, x2 ao quadrado mais θ1, θ2, x3 ao cubo, seria alguma coisa assim. Esses valores dos tetas desses coeficientes, eles vão aumentar a complexidade do seu modelo. E levá-los para zero, significa linearizar essa curva. Com isso, você simplifica o modelo. Então você está simplificando o seu modelo. Então simplificar o modelo é levar esses parâmetros para valor zero. Agora, na regressão linear, ele não exatamente simplifica, mas ele modifica o modelo introduzindo esse viés. Então nós temos aqui o motivo pelo qual esses tetas tendem a ser levados para valores pequenos. Porque nós queremos que eles sejam pequenos. Então nós temos duas famílias aqui de regressão linear com regularização. A primeira é a regressão linear laço. Então, que usa uma fórmula particular de regularização, onde ele pega o somatório dos módulos, dos pesos, dos parâmetros e aplica uma constante. Na regressão linear chamada de ridge, ele aplica também essa constante, mas ao somatório dos θ ao quadrado. Então a diferença básica matemática entre um e outro é a forma como é calculado esse componente aqui, ou a penalidade. Então lembrando que nós estamos chamando isso aqui de penalidade. Penalidade. Qual é a vantagem de um ou de outro? Não há grandes vantagens específicas, mas quando o número de atributos do dataset atributos significativos é pequeno, e a gente nem sempre sabe quais são os atributos mais significativos ou menos significativos, mas quando isso é pequeno em relação ao total dos atributos do dataset, o laço tende a ter melhores resultados. Quando o contrário acontece, o ridge tende a ter melhor resultado. Então, qual é o segredo? Como é que eu posso saber qual o melhor? O segredo é simplesmente testar, ou seja, fazer uma validação cruzada, tanto com o método, já que nós estamos com o computador na mão, nada impede, a não ser que o dataset seja muito gigante, é coisa rara, mas mesmo que você tenha um dataset gigante, você pode amostrar esse dataset e ser com um subdataset, né? Então, se você tem um dataset razoável, você aplica o laço, verifica o erro, né? O erro de validação. É importante que o erro seja visto na validação, que é sobre o conjunto de teste em processo, que teoricamente o melhor deles seria a validação cruzada. Então, qual é o erro médio obtido no processo de validação cruzada? Validação cruzada é o termozinho em inglês, que é o cross validation.
Então o cross validation vai me dar o erro que eu posso saber. Então se eu estiver usando uma estratégia laço ou uma estratégia read, eu vou ter um resultado melhor. Então vamos ao nosso caderno. Bom, então nós temos aqui o nossa velha função de gradiente descendente. Nós usamos nos vídeos anteriores. Aqui nós vamos portar as bibliotecas que nós já estamos acostumados. Estamos utilizando o NumPy e o Plotly. Então nós abolimos aqui o Matplotlib, porque o Plotly é mais eficiente, não é mais eficiente, mas ele é mais imediato, né? E dá mais belas figuras. Então temos aqui a nossa função, ela está praticamente do mesmo jeito que nós colocamos no vídeo anterior. O que ela faz? Ela recebe valores, uma lista de valores de x, uma lista de valores de y, que são as coordenadas da nossa reta ou do nosso hiperplano, né? Digamos assim. Bom, aqui nós temos o valor inicial para a constante alfa, muito pequeno, o valor inicial para o número máximo de iterações, 20.000. Nós calculamos inicialmente o shape, o número de linhas e o número de colunas da minha matriz X, porque a minha matriz X pode ser n por n. Com isso eu crio um valor inicial para tetas de zeros, crio um valor inicial para o y a ser calculado de zeros também, no formato m por 1 e n por 1 respectivamente. A seguir eu coloco o y no formato que eu quero, formato de uma lista, matriz, ou de uma coluna, desculpa, uma coluna de uma matriz coluna, que é assim que eu vou trabalhar com ela. Então dentro do laço iterativo eu vou simplesmente aplicando o produto escalar entre x e θ, que é o valor, θ vai ter um valor inicial 0, mas nós já podemos calcular os novos y. Então, y é igual a θx, né? Então, é o produto escalar que a gente já viu aqui. Daí eu calculo a diferença entre os novos y previstos e os y reais. Isso aqui é uma diferença entre matrizes, né? O NumPy faz isso para a gente. Tendo as diferenças, eu calculo os gradientes. Então, os gradientes seriam o produto escalar da transposta de x vezes y. Nós tratamos disso nos vídeos passados. Já dividimos por n aqui para evitar problemas mais na frente. E atualizamos o θ. Então esse aqui é o nosso laço interativo. Aqui nós temos a função plotar regressão. Plotar regressão, ela recebe o x e os y e desenha o gráfico. Então aqui também não tem problema. Aqui nós temos um conjunto de pontos que a gente vai usar para nosso dataset. Então o nosso dataset vai ter um conjunto de pontos cujas coordenadas x estão nessa matriz. Então nós temos aqui a nossa lista de pontos de x, as nossas listas de y, e é esse o nosso dataset. Esse dataset vai ser dividido em duas partes. A primeira parte para treinamento nós vamos usar os 7 primeiros números, e a segunda parte para teste nós vamos usar os 3 restantes. Para fazer uma previsão em cima do modelo definido, uma previsão é um cálculo de um y. Então, nós vamos simplesmente pegar o nosso x de teste, os valores do x de teste, dados os x de treinamento e os y de treinamento. O x de treinamento e o y de treinamento são usados para calcular os θs. Então, nós calculamos os θs aplicando a função que nós vimos acima, que é o gradiente descendente, passando para ele o x de treinamento e o y de treinamento. Aqui nós temos uma atividade de preparação dos x de treinamento, aqui nós temos uma atividade de preparação dos x de teste. Então o retorno será o produto escalar entre o x e os θs. Então, nós executamos isso aqui, executamos mais uma vez para evitar erros. E aqui nós temos a função plotada. Vamos plotar de novo. Essa função plotada com esse conjunto de pontos.
lembrando que nós fizemos o seguinte, nós pegamos os primeiros 7 pontos, 3, 4, 5, 6, 7, usamos para desenhar a reta. Então essa reta é basicamente desenhada levantando dados desses 7 primeiros pontos. E nós calculamos, depois nós fizemos a previsão, depois do modelo, para calcular o modelo. Depois nós fizemos o modelo com todos os pontos. Na realidade nós criamos um conjunto de x variando do valor mínimo dos pontos até o valor máximo, de 1 por 1, e plotamos em cima de um x hipotético. Isso é feito aqui. Então nós calculamos um x hipotético, vai ser o espaço linear entre o valor mínimo de cx e o valor máximo de cx. Nós colocamos lá 10 pontos e fizemos uma previsão usando esse x hipotético em cima do conjunto de treinamento. A seguir nós plotamos a regressão, passando todos os dados. O x de treinamento, os y de treinamento para colocar outros pontos, são esses pontos aqui. E o eixo x como sendo nosso novo x de teste. E o eixo y, que é o nosso eixo y previsto. Então nós plotamos dois conjuntos de dados, um conjunto para fazer os pontos, que nós já conhecemos, e outro conjunto para fazer a reta. Bom, agora vamos calcular o erro médio que nós obtivemos nesse processo aqui, nessa regressão. O erro médio é o y de teste previsto menos o y de teste real ao quadrado, a soma dos quadrados desses quadrados dividido pelo tamanho deles. Isso aqui nos dá o erro médio quadrático, né? Então essa matriz ela é multidimensional, mas o valor está exatamente na primeira linha. Portanto, nós temos aqui o zero para colocar isso, forçar isso aqui na primeira linha. Então vamos calcular definir a função está definida e vamos utilizá-la. Então nós tivemos aqui um erro médio quadrado de 13 pontos, sem problema. Agora vamos calcular o erro médio. Observe que os dados que eu utilizei aqui foram os dados do conjunto de teste de treinamento. Então, tanto o y que eu usei, o x foi o x de treinamento, o y que eu usei foi o y de treinamento. Então foram dois conjuntos iguais que eu passei para aquela minha função do erro quadrático médio. Portanto, esse erro aqui é o erro aplicado sobre o próprio conjunto de treinamento. Agora vamos aplicar o erro sobre o conjunto de testes. Então, dessa feita, nós vamos usar o conjunto de treinamento para criar o modelo, ou seja, definir os coeficientes da reta. E agora vamos calcular o erro quadrático médio em cima do conjunto de teste. Passamos o x de teste e o y de teste para que ele calcule os nossos erros. Então, observe que dá uma diferença muito grande entre o erro sobre o conjunto de treinamento e o erro sobre o conjunto de teste. Então, se nós temos um erro na ordem de 2 vezes maior, significa que o nosso modelo não está generalizando bem. Significa que o nosso modelo ele está ótimo, ele foi treinado com o nosso conjunto de treinamento, ele desenhou a reta, mas os erros que ele faz com o conjunto de teste são muito altos. Isso é um indício de que ele está em overfit. Como é que a gente pode ver isso no gráfico? A gente pode ver que todos os pontos em geral estão se afastando muito da reta. Nós estamos os pontos realmente afastados da reta. Mas muito mais ainda os pontos que são usados no conjunto de teste, esses três aqui, né? Eles estão muito longe, há um erro muito grande entre eles. Entre esse conjunto específico, 3 pontos e a reta, olha o erro como está, né? A diferença está muito grande. Então, essa curva aqui, ela está tentando demais agradar todo mundo, diríamos assim, e não está agradando quem está fora do grupinho aqui, porque que é o que interessa, ou seja, quem está fora do grupinho é o que nós vamos trabalhar mais na frente. Se eu vou usar um modelo para inferir sobre dados que eu não conheço, o que me interessa é que esse erro esteja baixo exatamente no símbolo dos dados desconhecidos. Nós dizemos que isso é a capacidade de generalização do nosso modelo. Então, como é que eu faço para corrigir isso? Então, eu vou aplicar uma penalidade. É isso que eu vou fazer. Vou mudar as funções do cálculo dos gradientes do nosso modelo e aplicar uma penalidade.
Como é que eu vou fazer isso? Inicialmente eu vou usar o método laço. Usando o método laço, eu simplesmente vou calcular uma penalidade dentro do loop iterativo, aplicar uma constante, que é o nosso lambda, né? No sklearn, na biblioteca sklearn, você tem uma forma de fazer isso também. Lá ele chama essa constante de alfa para não confundir com as funções lambda do Python, mas eu botei lmbda aqui. Então eu vou aplicar aqui uma penalidade que é exatamente calculando. Primeiro eu calculo a soma dos valores absolutos do θ e depois eu aplico o lambda, que é um valor que eu comecei aqui inicialmente com o valor 1, mas eu posso mudar essa constante ao longo da execução dos programas para que eu possa encontrar o lambda ótimo, né? Então aqui nós temos, então essa é a simples modificação que nós fizemos no gradiente ascendente para que isso pudesse acontecer. Vamos rodar. E aqui a nossa função previsão com regularização laço é simplesmente uma outra função de previsão que utiliza o gradiente descendente acima definido, né? Então essa função de previsão ela vai receber o x de teste, o x de treinamento, o y de treinamento, um valor para a lambda, que eu coloquei aqui já um pouco menor do que eu tinha colocado lá como default, 0.05. E ele vai calcular, vai preparar a matriz de x, vai calcular o θ pelo gradiente descendente utilizando o laço, vai calcular o x de teste e vai simplesmente calcular, retornar os y de teste. Com isso eu posso plotar a minha função regressão linear. Então está aqui a nova função. A função que plota essa parte. Essa parte aqui é a parte que faz a plotagem da função. Então vamos observar aqui que a distância entre esses pontos e a reta já diminuiu. Vocês podem ver visualmente, claramente, que a distância diminuiu. Observemos lá acima. Observemos aqui, ó. As distâncias já aumentaram. Já estão maiores aqui e um pouco menores lá embaixo, que poderiam diminuir ainda mais se eu mudasse o valor do lambda, né? Então esse ajuste ao conjunto de teste, ele vai variar um pouco em relação ao lambda. Bom, então com isso, agora nós podemos calcular o erro médio quadrático usando o laço. Então é o que eu estou fazendo exatamente aqui. Calculando o erro médio quadrático, passando todos os argumentos, o x de treinamento, o y de treinamento, o teste, perdão, essa primeira parte aqui é teste, a segunda parte treinamento, y de treinamento. A função que ele vai fazer a previsão é a função de previsão com regularização laço. E aqui nós vamos calcular o nosso erro. Esse erro aqui, que dá 4.3 para esses pontos, ele está, obviamente, menor do que esse erro aqui, que dá 26.3, quando eu não apliquei, antes de aplicar a regularização. Então a regularização ela melhora, diminui o meu erro sobre o conjunto de teste. Então lembrando que isso aqui é o erro sobre o conjunto de teste, ou seja, a capacidade de generalização da sua função que melhora. Provavelmente se você fizer o cálculo sobre o conjunto de treinamento, você vai ter o contrário, vai aumentar o número, ou vai aumentar de alguma forma o erro sobre o seu conjunto de treinamento. Mas o que importa aqui para a gente é o conjunto de testes. Agora a gente pode mudar, e aí vem a dica, né? A dica que ficou aqui é nunca use a regressão sem regularização. Por quê? Porque se você usar a regressão sem regularização, você vai ter mais erros do que você poderia supor, ou que você poderia necessitar de menos erros, né? Qual que é a modificação que eu faço então para a regularização com reach? É simples. Você muda a fórmula, né? Então eu continuei com o nome aqui ainda é penalidade de laço, mas a fórmula aqui já é diferente. Aqui eu elevo o θ ao quadrado, somo dos θs ao quadrado e aplico o lambda. Então eu tenho aqui uma outra fórmula para aplicar a regularização. Então o resto é tudo igual. Vamos executar de novo.
e vamos ver a nossa curva. Com aplicado então a regularização com Ridge, nós temos essa nova curva. E o erro, vamos calcular aqui o nosso erro, não foi melhor do que o anterior. Isso pode ser pelo próprio método em si, a forma de cálculo, pode ser também porque nós usamos aí uma constante que poderia ter sido melhorada. Então poderíamos perder tempo para encontrar uma constante lambda mais correta. Vamos plotar tudo junto, né? Tudo junto significa plotar todas as três retas. Uma reta sem regularização, a reta com regularização laço e a regra com regularização ridge. Então nós temos aqui. Então essa reta vermelha aqui é o primeiro caso normal. Observe que ela está próxima do conjunto de treinamento, mas ela se distancia do conjunto de teste, que são os últimos. Essa verde aqui é a laço, ela tende a se aproximar mais do conjunto de teste. E essa roxa aqui é a ridge, ela ficou um meio termo entre as duas. Então, dessa forma, a gente mostrou a importância da regularização no processo de machine learning. Então, não somente para regressão linear, mas para todos os outros métodos. A regressão linear é a mais fácil de você visualizar. Então, a gente visualizou facilmente aqui a importância da regularização. Era possível ainda melhorar mais essa eficiência, diminuir mais ainda o erro de generalização desse modelo? Sim, é possível. Mas é possível se você tirar alguns desses elementos. Então vamos tirar dois elementos aqui. Vamos pegar o nosso conjunto de treinamento e vamos pegar e colocar nele somente os elementos 5 ao 8. Então nós estamos tirando os 4 primeiros elementos do nosso conjunto de treinamento. Então que são exatamente esse aqui. 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Estamos tirando 5 elementos aqui. Então aqui esse primeiro elemento é o elemento 0, esse segundo é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Nós vamos pegar esses 3 aqui e vamos usar. Então fazendo isso, nós podemos já usar a função calcula o erro quadrático médio, porque ele já faz toda a regressão para a gente, faz tudo de uma vez só. E aqui nós já obtivemos um erro muito pequeno. Foi um erro 0.9 para o conjunto de treinamento. Então, quer dizer, o que mudou aqui? Mudou que a gente teve que tirar alguns pontos do nosso conjunto de treinamento. Então, tirando alguns pontos do conjunto de treinamento, nós melhoramos o nosso erro. Agora vamos fazer uma previsão para uma reta 1 sem retirar esses pontos específicos e retirando esses pontos, e vamos plotar. É exatamente o que tem aqui embaixo. A gente já plotou, mas vamos plotar de novo. Então observe aqui o resultado final. Essa nova reta é uma reta sem esses elementos aqui. Que foi calculada, os coeficientes dela foram calculados sem esses elementos. E essa reta vermelha é a reta antiga. Então óbvio que a reta verde tem um erro muito menor sobre o conjunto de teste e inclusive também sobre esse conjunto de treinamento inicial. Observe que o conjunto de treinamento agora foi feito com apenas esses 3 pontos. Então essa reta está muito melhor, o que nos leva à seguinte conclusão. Pode ter um efeito muito significativo sobre o modelo você retirar os elementos que estão tornando o modelo de mais baixa qualidade. Esses elementos que tornam o modelo, que dificultam ou diminuem a qualidade do modelo, são chamados de elementos ruidosos, ou muitas vezes de outliers. Então a regra é a remoção dos elementos ruidosos ou outliers, elementos que estão ali baldeando a sua construção do seu modelo. Então, retirar esses elementos faz parte do processo de melhorar ainda mais o seu processo. Agora, isso é o assunto para vídeos mais lá para frente, que a gente vai tratar simplesmente como remover outlier. Agora, muitas vezes você não quer remover, porque remover o outlier pode ser remover informações do seu sistema. Aquela informação é útil para você dizer que, olha, aquela pessoa naquele sistema existiu
uma pessoa com aquele peso, aquela altura. Existem pessoas com esses pesos e essas alturas. Existiu. Então, se você tirar isso aqui, é como se todo mundo tivesse esses dados aqui, que todos os elementos do seu dataset fossem apenas esses. Mas não é verdade, existem elementos fora daquele padrão que você usou. Então, às vezes, você remover o outlier é importante porque ele descaracteriza o modelo, mas às vezes ele traz informação importante para o modelo. E nem sempre é necessário, é possível remover o outlier. Se não é necessário nem possível remover o outlier, você tem que aplicar a regularização. A regularização tem a vantagem de você não perder nenhuma informação, você usar todas as informações que você tem disponível. E mais na frente nós vamos ver a questão dos outliers. É isso aí. Por hoje é só.